Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais uma edição do nosso Alto Astral no 14, 108ª edição. Que coisa boa! Nós ficamos felizes com isso, de estarmos aqui nessa parceria com você, que nos acompanha pelo canal 14 da NET, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Guilherme Verano, mais um programa. Mais um programa. E quando você fala assim, 108 edições, José, a gente fica tentando lembrar desde o início, daquela primeira entrevista do Dr. Marcelo Daia, o projeto vai, caminha, não caminha, continua, não continua, porque é um desafio, sem dúvida nenhuma. Toda semana você trazer assuntos, não que a gente não tenha assuntos na cidade, a gente mais tem assuntos, mas conseguir encaixar esses horários com pessoas, né, que, é claro, tem outras profissões, outros afazeres, mas que com muita generosidade sempre se dispõem a compartilhar o conhecimento deles com a gente e com assinantes do canal 14 da NET. Verano, e falar em compartilhar conhecimento, pessoas com generosidade, quem está conosco hoje é o Dr. Cícero Lage, mais uma vez, que se desloca de Goiânia para cá. Se a gente contar a novela dos bastidores da vinda, né? É verdade. Isso, o Dr. Cícero está aqui conosco mais uma vez. Nós vamos falar de um tema interessante hoje, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é? Nós tivemos aí, há poucos dias atrás, um dia voltado para as pessoas com deficiência, e hoje a gente vai fazer essa abordagem aqui com o Dr. Cícero, uma abordagem muito interessante. Mais uma vez, Dr. Cícero, seja bem-vindo aqui ao nosso Alto Astral no 14. Joséval, eu que agradeço o convite de participar com vocês aqui desse programa que é maravilhoso e que traz sempre informação e conhecimento para o público. Isso é muito importante porque isso faz com que a gente use adequadamente os meios de comunicação social. A gente vê muito abuso por aí, muita informação deturpada, e eu fico muito feliz de saber que todos os programas, viu, Verano, trazem informação de interesse público. Isso é que é o importante. Em algum momento a gente tem certeza que vai servir para a pessoa. Em algum momento ela vai lembrar. O doutor Cícero falou isso aqui. É útil, pode ter certeza que é útil. Não são palavras jogadas ao vento, não. É muita informação que tem aqui no programa do 14. E o José Val, é claro, vai começar a questionar, aquele questionário nosso habitual aqui. Está preparado, doutor Cícero? Bom, a gente sempre acha que está preparado para as coisas, mas a vida às vezes surpreende. Mas eu acredito que vai dar para o gasto, digamos assim. Temos toda certeza, né, José? Guilherme Verano, mas dentro do que você falou aí, hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha terminado de assistir ao programa que nós fizemos com o Marco, questão da saúde mental, dizendo que tinha acabado de assistir o programa e que já iria procurar um dos CAPs da nossa cidade amanhã, porque ele está com problema em família, e ele foi convencido pelas informações aqui que ele pode procurar o serviço público, que ele vai ter algum tipo de resposta. Então, o que você falou, em algum momento essa informação serve para alguém, né? Com toda certeza. Justo. E se chegar para uma pessoa, como foi o caso dele, e resolver o problema, já terá valido a pena, José Val. A gente sabe que atinge muito, muito mais pessoas que uma só. Então, quando a gente fala em inclusão hoje, é um assunto já há muito tempo que está em voga, e ainda bem que a sociedade está entendendo isso e as pessoas hoje são muito incluídas. Mas eu queria perguntar para o senhor, por que de tanta demora para implementar a inclusão de pessoas com deficiência, doutor Cícero, nessa sociedade nossa? Joséval, essa demora, isso aí decorreu de uma questão cultural. Historicamente, as pessoas com deficiência, lá na antiguidade, elas não tinham, vou usar uma expressão aqui entre aspas, serventia, porque os homens eram dedicados à produção, e a produção era manual, não existia indústria, não existia, então era tudo feito à mão. E também na guerra. As pessoas guerreavam. E uma pessoa com deficiência, ela não tinha como guerrear. Então aqui eu estou falando não só da deficiência física, mas vamos pegar aqui, por exemplo, uma sensorial, uma pessoa, um surdo-mudo. Como que um surdo-mudo iria
obedecer comandos de um comandante lá na guerra. Não teria como. Uma pessoa com transtorno mental. Inicialmente ele é uma pessoa tranquila, mas se ele, na hora de se fazer o ataque, pouco antes, ele desse uma crise, tivesse um surto, imagina, ele poderia colocar por terra toda a estratégia de um ataque. Então as pessoas eram deixadas de lado. E isso culturalmente foi enraizando na cabeça das pessoas, né? Mas, como é que eu vou dizer? Para ficar bem claro, com o passar do tempo, e agora principalmente com o advento da internet, que a internet trouxe para todos nós uma gama de informações que possibilitou que cada um de nós pudesse perceber que a pessoa, mesmo com deficiência, ela tem condição de interagir perfeitamente com a sociedade, ela tem condição de ser produtiva. Eu até tenho um vídeo circulando na internet aí de um pedreiro no interior de São Paulo, ele não tem as duas pernas. Ele bebia, e bebia demais, perdeu a família por causa de bebida, e depois, por causa da bebida, ele perdeu as duas pernas. Se você vir o depoimento desse pedreiro e como ele trabalha, é uma coisa assim fenomenal. A gente fica com vergonha, né? Fica com vergonha. Tem um outro no Nordeste, um jovem lá no Nordeste, que fez contabilidade, fez o curso superior de contabilidade, e ele totalmente deformado, o corpo dele, sabe? Ele tem que ser carregado praticamente. E, no entanto, ele tem uma inteligência brilhante e por assim vai. Vamos pegar um exemplo clássico nosso aqui, que ficou até como pejorativo, né? Aleijadinho. As maravilhas que o Aleijadinho fez, né, no Barroco. Só para citar um exemplo, para pegar um puro e simples, né? E aí ficou conhecido como o quê? Como o Aleijadinho. Mas as maravilhas que ele fez, ninguém conseguiu reproduzir até hoje. Nesse contexto, o Verano e Joséval, até o advento dessa lei 13.146, quer dizer, agora, em 2015, de ontem, né, o nosso código de processo, o nosso Código Civil, a lei que rege as nossas relações privadas, ela fazia restrições às pessoas com deficiência, mas fazia descaradamente. Era segregação mesmo. Segregação mesmo. Muito embora já estivéssemos num ambiente onde as pessoas estão interagindo. Agora, nem sempre foi assim na sociedade. Nós temos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Essa instituição é maravilhosa, tem 150 anos de atuação, ela é do tempo do Império. Então, os surdo-mudos no Brasil estão integrados na sociedade desde 1869. Quer dizer, há 150 anos atrás, o Dom Pedro II, que todo mundo aí critica, ele já estava... Essa preocupação. Né, essa preocupação. Temos lá no Rio de Janeiro também o Instituto Benjamin Constant, que atende exclusivamente cegos, e desenvolveu tecnologias do Braille, leitura com Braille, que é exemplo para o mundo inteiro. Quer dizer, então, já desde o século XIX, o Brasil já vem, digamos assim, fazendo movimentos para poder fazer essa inclusão social. E, graças a Deus, foi possível que a gente fizesse a implementação desse estatuto, para dar mais força, para poder estabelecer, digamos assim, um regime de igualdade entre as pessoas que têm deficiência e nós que não temos deficiência. Doutor Cícero, já que o senhor citou, o que é o estatuto, assim, rápidas palavras? O estatuto é um conjunto de disposições legais que visa garantir para a pessoa com deficiente todos os direitos que digamos assim, os cidadãos sem deficiência têm. Ele assegura em todos os aspectos: moradia, trabalho, educação, saúde, habilitação, reabilitação. É uma coisa assim fenomenal. Eu acredito, Joséval, que no curso do tempo, essa nova geração
porque a gente eu já estou com 63 anos, para 64, estou mais para 64 do que 63. Mas eu acredito que os meus netos não vão enfrentar esse tipo de situação que nós enfrentamos. De ter que Né? pegar a lei e mostrar. Tem a lei. Eu tenho um amigo de infância, ele chama-se Nilson. E ele, quando nasceu, teve problema no parto, a gente morava no interior, aqueles problemas de parto e resultado. O rapaz muito inteligente, mas completamente deficiente. Não conseguia se comunicar direito e tal. Ele brincava com a gente, mas a gente entendia o que ele fazia, por causa daquela brincadeira de interagir com ele e da própria procurar. Convivência também. Não, Né? de procurar dia a dia, entender. né? Do dia a dia. A gente queria entender, mas quem via de longe falava, pô, como é que pode? Né? E ele brincava, se arrastava, mas, coitado, ele não teve oportunidade, por exemplo, de ir para uma escola, entendeu? Na casa dele, os pais dele nunca se preocuparam em, olha, vamos fazer uma casa adaptada para ele, entendeu? Era mais fácil excluir do que incluir naquela ficava, época, na não verdade, era? Na verdade, ele não ficava excluído porque a gente era menino e interagia com ele. Mas lá na sociedade casa dele, em si, Ela não fazia questão de incluir. Sim, né? exatamente. Não tinha muito preparo as pessoas para isso. Essa lei vem justamente para suprir isso aí. Opa, peraí, vamos incluir esse pessoal, entendeu? Porque, veja bem, uma coisa é uma pessoa sofrer acidente e perder uma perna, perder um braço, entendeu? Perder as duas pernas. Mas outra coisa é a pessoa nascer com deficiência. Né? Então, ela nasce com aquela deficiência e tem pai que abandona. Entendeu? Estou dizendo, tem pai, tem mãe, né? Tem familiar que vai deixando para lá e não pode. Né? Eu tenho um vizinho que ele chama Cássio, síndrome de Down. Menina já deve estar hoje com uns 40 e poucos anos. Mas há cerca de 30 anos atrás, quando ele era ainda garotinho, e ele com síndrome de Down, andando de skate, né? Ele começou a aprender a andar de skate, uma dificuldade danada. E lá em casa tem um piano, e as minhas meninas faziam piano, as meninas começavam a tocar piano, toda tarde começavam a tocar piano, ele chegava lá e ficava, né, sapiando. As meninas não gostavam porque atrapalhava a aula, ele não tinha muito discernimento, que ele enfiava a mão no piano e tocava também. Depois, conversando com a mãe dele e tal, que ele falava que gostava muito de piano e ficava reclamando de piano, ela falava, deixa ele tocar piano aí. Aí, resultado, você sabe que ele toca direitinho, ele toca melhor do que eu, entendeu? Nunca foi para uma escola, mas senta lá no banquetinho lá do piano e toca. Quer dizer, então é uma interação, é disso que precisa. A sociedade tem que se abrir para essas pessoas, principalmente para quem nasceu com deficiência. Porque quem se tornou deficiente posteriormente, por causa de um acidente ou por causa de uma doença, ainda já sabe, olha, peraí, não, a coisa é assim, assado. Aí é mais uma questão psicológica, de entender a nova realidade. Mas quem nasceu precisa de ser acolhido por nós. E é maravilhoso quando você vê o sucesso de uma pessoa com deficiência. Então, quem são essas pessoas que se enquadram no estatuto de pessoas com deficiência? Quem são realmente esses deficientes? Porque tem muita dúvida em relação a isso, não é? Joséval, são todos os deficientes. Deficiente físico, deficiente sensorial, deficiente mental, deficiente intelectual. São todos os deficientes. As deficiências são múltiplas, então toda e qualquer deficiência. Não existe restrição nenhuma, não importa qual seja a deficiência. Ele tem direito à inclusão. Nós estávamos fazendo um programa de rádio agora recentemente, falando desse tema, e o senhor conosco lá, e surgiu uma pergunta do ouvinte, a questão do obeso. Se o obeso, em determinado momento, ele pode ser enquadrado como deficiente. Eu gostaria que o senhor aclarasse isso aqui também. É o seguinte, não é que o obeso seja deficiente. O obeso, a pessoa idosa, isso aí é pessoa com dificuldade de mobilidade. Né? Porque, em razão do peso, às vezes a pessoa está lá com 160, 180, 200 quilos,
Se você ligar a televisão, tem gente que tem 300 quilos, nem sai da cama. Ontem à noite eu estava vendo um programa com uma senhora norte-americana com 313 quilos. Pois é, essa pessoa, ela se enquadra como se fosse deficiente, embora ela não seja deficiente. O problema dela é a questão da mobilidade, né? Então, também ela tem direito de ser incluída como se deficiente fosse. A lei ampara todas essas categorias. Mulher grávida, entendeu? Tem dificuldade, entra nessa categoria. Naquele período de tempo? Sim, naquele período. Enquanto ela tiver aquela dificuldade de mobilidade, ela se enquadra. A lei ela é muito abrangente, é uma lei moderna. Ela é de 2015, né? É 2015, e vou falar uma coisa para você. É uma legislação que vai trazer muitos frutos bons para a sociedade brasileira. O formato dela está bom, não, tá ótimo. Está perfeito. Perfeito. O que nós temos que tomar cuidado com essa lei é porque é o seguinte, a lei ela vem e ela tem aplicação imediata, né? E a única coisa que a gente tem e enfrenta, até mesmo com o advogado, de vez em quando a pessoa liga e consulta, é no sentido da aplicação da lei. Vou dar um exemplo aqui na escola. Né? Vamos pegar esse meu amigo Nilson. Né? Ele não teve a oportunidade de ir para a escola. E se ele fosse para uma escola hoje, ele teria que ser aceito normalmente, entendeu? E a escola teria que se adaptar à necessidade dele. Seria esse caso, então, a escola que se adapta. A escola que tem que se adaptar. E não pode cobrar mais caro por isso. Esse custo ele tem que ser diluído por nós, porque é dever do Estado, é dever da sociedade e dever da família assegurar esses direitos da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se uma criança vai para a escola, pode ser até adulto também. Não é só criança, a gente está falando de criança aqui, porque a gente está falando de escola, geralmente escola vincula a criançada, né? Mas pode ser adulto também. Adulto tem direito a ser escolarizado, chegar lá e aprender igual toda criança. E o que acontece? A escola tem que se adaptar. Agora, existe uma dificuldade muito grande, porque existe uma diversidade muito grande de deficiências. Então, é preciso de que haja um período de transição para que a coisa consiga fluir. Já existem escolas especializadas, entidades que cuidam de crianças. Nós temos a PAI, nós temos a Corais, temos N escolas que trabalham com crianças que têm deficiência, com pessoas que têm deficiência. Entendeu? E entidades já antigas e que fazem um trabalho maravilhoso. A PAI é um trabalho fantástico. Por 2 vezes é considerada uma das 100 melhores organizações não governamentais do Brasil. Pois é. Premiada pela revista Época, né, Editora Globo, é fantástico. É muito importante isso. Então, essa adaptação da criança, porque interessante que eu estava falando que a gente tem que tomar um cuidado, porque a coisa tem que ir devagar com essa situação, porque você não consegue mudar do dia para a noite a condição das escolas. Mesmo porque tem um fator que se chama pais das outras crianças também, né? Sim. Então, quer dizer, tudo tem que ser avaliado e não pode haver, digamos assim, uma segregação dessa criança na escola, tem que se adaptar o ambiente, banheiro, acesso. Então, tudo isso mexe com tudo. Né? Refeitório, onde que a criança vai na cantina? A meninada normalmente vai na cantina, né? Vou comer um salgadinho, vou comer lá qualquer coisa. Então, tem que ter uma maneira que essa criança que tem a deficiência, ela chegue lá também e participe e faça o pedido dela como se normal fosse. O senhor, já que o senhor está falando da educação, eu ia fazer uma abordagem na questão da saúde, mas vamos aproveitar, já que o senhor deu uma pincelada na questão da educação. O Estatuto, a lei, ela assegura várias situações na área de educação para as pessoas com deficiência. Eu queria que o senhor citasse aqui quais as mais importantes, porque ela busca dar uma atenção especial em ações e serviços da área de educação, como em ações e serviços da área de saúde também e outras áreas, mas focado na educação. Quais seriam essas principais ações de que a lei assegura às pessoas com deficiência? Primeiro aspecto que eu vejo é um sistema inclusivo. Ótimo. Né? Porque você está incluindo essa pessoa no meio social
e ela vai interagir. Né? E com o tempo, eu lembro, a gente quando é criança, a gente consegue se adaptar com as outras crianças e vai todo mundo brincando e naquela farra toda. O menino gosta de brincadeira. Outra coisa é um projeto pedagógico especializado, específico para aquela criança, para aquela pessoa que está com deficiência. Mesmo, né? Porque dentro de uma escola, nós podemos ter lá 10 tipos de deficiência e cada uma demandar um projeto pedagógico especializado. Né? Uma criança pode ter uma deficiência na mobilidade, o outro pode ter deficiência auditiva, sensorial, outra pode ter uma deficiência mental. Me veio até uma questão aqui, hiperatividade enquadraria? Sim, não. A hiperatividade, ela não é considerada não é uma deficiência, ela não é. Mas é uma situação especial que você tem que tentar lidar com aquilo ali também, né? Na verdade, a hiperatividade, ela, digamos assim, é uma característica, como é que eu vou dizer para você? Uma característica da criança diferenciada da deficiência, porque a deficiência é uma limitação, digamos assim, constante, severa, entendeu? E já a hiperatividade, a criança procura assistência médica, procura assistência psicológica, entendeu? E também uma assistência especializada, pedagógica. Nesse ponto aí, sim, por a pedagogia. E trazendo pai e mãe também para analisar a situação. Né? Participação da família é fundamental. Eu digo que em algum momento, o senhor, Joséval, a gente lidava com esse tipo de criança na nossa juventude. Sempre tinha aquele menino, e ele chamava mas esse atentado, esse culpado. O Joséval tem que era atentado na época dele. Mas são situações que, né, historicamente, o tempo vai passando, mas a gente convive com elas. Né? Mas a criança hiperativa, ela não é considerada. Não. A questão mais de colocar um freio, pai, mãe, conversar e também não é só pai e mãe, é pai, mãe e escola também. A escola essa parceria é fundamental. Parceria é fundamental. A escola é o complemento, né? A família simplesmente pega para a escola e se vira. Aí não tem jeito. Porque aí a escola tenta, mas chega em casa o negócio não funciona. O Joséval chegou aqui até hoje, era um menino muito atentado, hiperativo. Tem coisas que não compensa nem responder, doutor Cícero. Então, se na área de saúde, o que o Estatuto assegura, o que o senhor vê de mais importante para a gente estar colocando aqui para o nosso telespectador? Ô, Joséval, é o seguinte, assim, a gente fica lendo lei, eu leio o dia inteiro, então... Então é o seguinte, dentro das ofertas que a lei possibilita à pessoa com deficiência, eu procuro dizer o seguinte... o atendimento domiciliar, entendeu? Multiprofissional, eu acho que é muito importante, que às vezes a pessoa não sabe. De repente, você que está nos assistindo aí, tem uma pessoa na sua casa com deficiência e ela precisa de uma assistência médica, você não tem condições de levar essa pessoa lá no posto de saúde ou lá no médico. Então, existe... Essa lei te assegura que uma equipe de profissionais vá na sua casa e faça um atendimento específico para essa pessoa deficiente. Mas para isso basta falar lá com a unidade de saúde ou tem que procurar justiça? Não tem que procurar justiça, não. Primeiro é o seguinte, paz e amor, viu, gente? Não vem me embaixo. A gente procura a Secretaria de Saúde, vai lá na Secretaria Municipal de Saúde, chega lá, com certeza deve ter lá um departamento, tenho certeza que tem um departamento que cuida especificamente de pessoas com deficiência, né? E lá vão indicar os profissionais, vão colocar onde que eles vão lá e atendem. E a coisa caminha. A coisa caminha, né? E outra coisa, isso aí também envolve psicólogo também, até para os familiares. Porque é complicada para todos. Né? Porque o que acontece? É muito comum nas famílias, Verano, você tem uma pessoa que demanda cuidado especial, você tem uma pessoa com deficiência, ela demanda uma atenção especial. E normalmente na família tem uma pessoa que cuida daquela... Ela vai lá... Elege sua pessoa para cuidar. Ela faz tudo daquela pessoa, entendeu? É o acompanhante, é o assistente... E o desgaste. E o desgaste, isso com o tempo, porque uma coisa é você dar assistência um dia,
Outra coisa é você dar assistência 24 horas o ano inteiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? E outra coisa, a criança cresce. Né? Você costuma carregar a criança de pequenininha, mas daqui a pouco ela está pesando lá 30, 40 quilos. Né? Às vezes a pessoa não tem condição de ter uma cadeira de rodas. Outra coisa. Transporte, transporte, oferta de órtese, de prótese, o que você precisar. Tudo que a pessoa com deficiência, estou dizendo tudo que uma pessoa com deficiência precisar, ela pode buscar, que tem lá, tem a Secretaria Municipal de Saúde, tem a Secretaria de Ação Social, entendeu? Ela vai conseguir. Entendeu? É lógico que existem municípios que têm menos recursos, existem políticas públicas, dependendo do prefeito, ele prestigia menos, outros prestigiam mais. Mas no caso de Anápolis... Mas aqui em Anápolis é uma cidade dinâmica, é uma cidade já próspera, digamos assim. Eu acredito que você que está nos assistindo aí, com certeza, se buscar assistência junto com a administração pública, a prefeitura, através dos seus departamentos segmentados, vai te atender adequadamente. Bom. Doutor Cícero, às vezes a gente... nós vamos continuar o nosso bate-papo, mas eu queria já colocar isso aqui, deveria ter colocado logo no início. É errado a gente dizer pessoas deficientes, pessoas com deficiências, pessoas com necessidades especiais. O que é o termo correto? O estatuto ele fala de estatuto de pessoas com deficiência, não é isso? O estatuto que nos chegou é o seguinte, ele estabeleceu que pessoa com deficiência. Por que isso, José Valdo? Porque, historicamente, né, se nós formos rememorarmos desde a antiguidade até hoje, então você tinha o aleijado, você tinha o perneta, você tinha o cotó, você tinha, entendeu? O coxo, entendeu? Então você tinha várias, né? Você tinha o cego, o surdo. Então, eu estou dizendo, eu tenho um louco, né? Não, o cara é doido, não sei o quê. Então, e não isso torna-se pejorativo. Pejorativo, você chegar, é verdade. O cara torna-se é doido. pejorativo. Por que você chamou o cara de doido? Peraí, ele tem uma deficiência. Né? E se essa deficiência for tratada, ele estando em estabilidade, ele convive em harmonia com a sociedade. Né? Eu tenho exemplos de contato com pessoas com transtorno mental e pessoa maravilhosa. Você chega, você conversa com ela, parece que não tem nada. Por quê? Porque ela está medicada, entendeu? Está bem assistida, a família vai lá, leva ao médico, entendeu? Mas assim, entendeu? Então, é para isso que veio essa, digamos assim, essa definição da lei, para poder a gente tirar aquela, igual você disse aqui, o aleijadinho. Quem era o aleijadinho? Um escultor. O cidadão é um escultor, né? É um artista, entendeu? Uma pessoa que tem uma habilidade que nós não temos. Né? Agora, ele ficou aleijadinho por causa de quê? Por causa de uma doença. Né? Quer dizer, ele não era aleijadinho, mas você vê como é aquilo que a gente está falando aqui. A sociedade começa, não, é um aleijadinho ali. Então é para isso que a gente tem que lutar, para que a gente dê, digamos assim, uma referência com respeito, porque todo mundo é digno de ser respeitado. Então, as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Todas as empresas, como é que é isso? De mamana caducando? Não é de mamana caducando. Via de regra, são as médias e grandes empresas, porque a lei estabelece um número de pessoas com deficiências para cada quantidade de empregados em atividade. Então, isso aí não é para todo. Por exemplo, as microempresas, elas estão dispensadas disso. Mas é importante você falar nessa questão de empresa, porque é também uma determinação desse estatuto da pessoa com deficiência que as empresas proporcionem ao empregado com deficiência todas as condições para que ele seja uma pessoa produtiva. Então, a empresa vai segmentar. Ela fala, olha, aqui eu preciso de funcionário
um empregado que trabalhe, por exemplo, de pessoa que seja deficiente visual. Aí contrata lá o cego, vai lá trabalhar. O tipo de atividade ele vai poder exercer. Ele vai. Isso é útil, de fato. É Exatamente. simplesmente preencher a vaga e ficar ali. Né? Não, ele vai lá, ele vai produzir, entendeu? E às vezes produz tão bem quanto né? uma pessoa que tem visão e está ali do lado ali. Eu posso até citar um exemplo de uma empresa que é parceira nossa, que é a Geolab, que tem essa parceria com a própria PAI. De recrutar, né, alunos da PAI e fornecer essas vagas para que trabalhem de forma efetiva, que tenham dignidade, né, que recebam o seu salário, muitos deles sustentam famílias, e o quanto que isso é importante, ter essa sensibilidade do empresário, mesmo com a imposição da lei ou sem a imposição da lei, mas de ter essa sensibilidade social. E cada vez mais é importante para as empresas se ater isso aí, ao social, independente muitas vezes da lei, até se antecipando muitas vezes a ela. Tem uma situação interessante, Verano, que essa questão de se contratar pessoa com deficiência, há um tempo atrás, o Ministério do Trabalho, não, você tem que contratar, mas acontece que a pessoa tinha que ser treinada, e não existe centro de treinamento no Brasil, entendeu? Então, o que aconteceu? Os advogados começaram a recorrendo ao judiciário. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele chegou à conclusão de que não adiantava multar as empresas porque não existia a estrutura. Veio a lei? Sim. Você tem que contratar? Tem. Mas vai contratar onde? Forma, onde você vai arranjar uma pessoa com habilidade para poder... Então, com o tempo, isso... Peraí, vamos organizar a coisa? A lei se antecipou a situação. Sim, né? Antecipou a situação, mas ninguém estava preparado para a lei. Então, agora, com o Estatuto, já está todo mundo mais preparado, as pessoas estão mais conscientes, então está fluindo com mais, digamos assim, com mais eficácia aquilo que está previsto em lei, ou seja, a segurança de que a pessoa com deficiência vai estar resguardada em todos os seus direitos. Então, isso ficou muito bom. Agora, torcedor, isso é uma coisa interessante, a gente tem que colocar isso aqui, nós que estamos no dia a dia aí, da gestão, nós temos hoje a dificuldade de achar pessoas com deficiência, eu estou falando já do lado das empresas, para estarem suprindo essas vagas. As empresas médias e grandes têm cotas a serem cumpridas de acordo com a legislação, mas às vezes você não está tendo profissionais para suprir essas vagas. E aí, falando um pouco do que o Verano falou, ele não é porque é apoiador nosso, parceiro do nosso projeto, mas a Geolab ela tem tido muitos elogios em relação a isso. Esses dias eu ouvi uma conversa dizendo assim, lá na Geolab não é feito faz de conta em relação a dar emprego para as pessoas com deficiência e dar condição de trabalho para as pessoas com deficiência. Lá a coisa é feita realmente da forma que tem que ser feita. É sem coitadismo, né? Isso nos deixa felizes, é cobrado não é? Também. Isso nos deixa felizes, muito felizes, né? E assim, a gente... Mas essa é uma dificuldade que a gente tem que externar. Por exemplo, eu participo aí de grupos de administradores hospitalares e de vez em quando nos nossos grupos as pessoas postam, estou precisando de pessoas com deficiência para o meu hospital aqui. Então, assim, é uma coisa que hoje a gente ainda não tem essa mão de obra sobrando, muito pelo que o doutor Cício disse, da falta do treinamento ainda, das capacitações, mas que isso já melhorou muito em relação a 4, 5 anos atrás, melhorou bastante. A gente vive isso no dia a dia. E acho que vai melhorar mais. Eu posso dizer para vocês o seguinte, o movimento que a gente tem percebido é que a sociedade está mais atenta com a causa, entendeu? Então, em decorrência disso, as pessoas, espera aí, vamos procurar a solução. Porque é muito simples, vem a lei, o Congresso vai lá, legisla, o presidente vai, sanciona a lei, ou entrou em vigor a lei e ninguém faz nada. Não, está todo mundo atento. Então é preciso que toda a sociedade, empresas, instituições, igrejas, todo mundo, famílias, todo mundo venha o quê? Participar do processo. Porque isso aqui é um processo cultural. Você tirar... eu dou assistência para hospital psiquiátrico. E nessa assistência nós temos lá modalidades de internação
e temos modalidade de hospital dia. Se você vai no hospital dia, rapaz, é maravilhoso. A pessoa tem deficiência mental, sim, mas ela está medicada, ela vai lá, ela tem lá como é que chama? Aqueles afazeres, aquelas tarefas, ela vai lá, faz. Tem um que gosta de bordar, outro gosta de esculpir, outro gosta de pintar. Interage mesmo. Interage, outro gosta de mexer com planta, entendeu? E as pessoas conversam, outro gosta de escrever, outro gosta de cantar. Então, é uma dinâmica diferente, entendeu? E essas pessoas, elas podem, sim, perfeitamente estar integradas, entendeu? A partir do momento que você sabe que a pessoa tem a deficiência e você cria condições para que ela, mesmo com essa deficiência, ela venha a se apresentar produtiva, entendeu? No nível dela, não é você chegar aqui nós não estamos falando aqui de alta produtividade, nós estamos aqui falando de inclusão, de permitir que uma pessoa que mesmo com toda a dificuldade do mundo, ela se predispõe digamos assim, a participar do processo produtivo. É aquilo que você estava dizendo aqui no início do programa. Se nós conseguirmos alcançar uma pessoa, ótimo. Então, aqui, se cada empresa... Nós temos milhares e milhares de empresas no Brasil. O impacto disso. Se cada empresa que precisa aí contratar 1, 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas com deficiência, se todas elas conseguirem fazer com que isso seja um processo natural, em vez de ser um processo legal, daqui uns anos a coisa vai ser normal. Você Ninguém vai nem se lembrar mais da lei. Não, você nem lembra mais da lei. É verdade. Né? Aí você passa, não, beleza, está tudo tranquilo. E é isso que a gente está buscando. A gente vai chegar lá. Vamos, sim. Nós tivemos também uma pergunta no programa de rádio, e aí eu gostaria de convidar você que nos acompanha pelo canal 14 da NET, nas redes sociais. Nós estamos fazendo as nossas enquetes semanalmente através do nosso Facebook, do nosso Instagram, do Story, e a gente gostaria que você participasse, deixando ali a sua pergunta, o tema que você gostaria de abordar, porque a gente faz um programa voltado e direcionado para você, que é a razão de tudo isso aqui. Então tá aqui feito o convite, entra lá, participa, faça a sua pergunta, dê a sua sugestão. O programa de rádio, ele é mais dinâmico, porque tá ali ao vivo, as pessoas ligam, mandam... E quantas perguntas passam batidas pela gente? Passam batidas pela gente. Às vezes o volume de perguntas também no rádio é muito grande, a gente nem coloca, mas quando o Velano fala passa batida, é porque a gente, por mais que queira formular as melhores perguntas para o entrevistado... Às vezes a melhor pergunta vem de lá. Vem de lá. E é por isso que a gente coloca. E uma das perguntas, Velano, que foi colocada no programa foi assim, a pessoa ligou e disse, eu trabalho numa empresa que me contratou e contratou alguns, cumprindo a legislação, mas é uma empresa que não dá condição da acessibilidade. Lá tem muita escada. Lá... Falta locomoção básica. A própria locomoção básico, básica, né? Então, essa questão da acessibilidade é um problema, né, doutor Cecílio? E a lei, o estatuto, ele também garante a isso. Né? É um problema muito grande, essa questão da acessibilidade, mas as empresas, com o tempo, vão se adaptar. Porque, primeiro, a lei garante o acesso e é obrigação da empresa... Os próprios projetos de engenharia vão estabelecer essa empresa, já contempla isso, né? É porque, isso aí, eu vou até dar um exemplo para vocês aqui, bem prático. A cidade da minha mãe, lá no interior de Minas, uma cidadezinha muito pequenininha. Hoje ela deve ter uns 5.000 habitantes. A calçada deve ter, assim, se tiver 60 centímetros é muito. Garagem, nem pensar. As casas novas não, tem garagem e tal, são recuadas e tal. Mas aquele casario antigo é tudo de pedra, aquelas pedras assim de meio metro, de 1 metro, tudo irregular e estreitinha. Quer dizer, como é que você vai fazer? Você não pode derrubar uma casa velha daquela, porque é patrimônio histórico, tem a plaquinha lá. Então, como é que você vai fazer? Então, existe também olha, aquilo que já foi construído, que puder se adaptar, com o tempo vai chegar o momento de ser adaptado. Mas tem coisas que você não tem como adaptar. Então, mas as empresas,
voltando lá à questão do trabalho, dessa trabalhadora lá, a empresa ela tem a obrigação de assegurar para essa trabalhadora, entendeu? Perfeitas condições de acessibilidade, manejo, banheiro, tudo. Mesmo que a empresa não é patrimônio histórico, ela tem que modernizar, sim, né, sim, continuar competitiva. Sim, né? sim. Doutor Cícero, e aí falando das empresas e dos empregados, esses dias eu achei uma coisa interessante. Uma determinada empresa que aí acolhe e dá emprego para deficientes, foi feita uma colocação por um dos empregados. Não, o deficiente ele não pode ser mandado embora. Eu queria que o senhor clareasse isso também, porque existe ônus e bônus em todas as situações. Veja bem, o empregado, a pessoa com deficiência que trabalha numa empresa, ela segue as mesmas regras, a lei trabalhista é igual. Esse estatuto da pessoa com deficiência é para que a pessoa com deficiência tenha os mesmos direitos e obrigações. Também, né? Não é porque ele tem uma deficiência, por exemplo, que ele vai chegar e vai afrontar o patrão, brigar com os colegas de trabalho e quebrar tudo, entendeu? Não é isso. Entendeu? Ele tem que seguir regras. Então, está passivo de demissão. Pode ser demitido. E outra coisa, se for o caso da empresa entender que ele é um empregado que não atende especificamente, digamos assim, as diretrizes da empresa, ele pode ser demitido. Ele não pode ser demitido, aliás, ele pode ser demitido, mas aí seria discriminação. Ele não deve ser demitido porque ele é deficiente. Eu estou demitindo porque você é deficiente. Não. Mas a partir do momento que a empresa deu as condições de trabalhar, ele tem que exercer o trabalho como qualquer outro. Ele pode ter a deficiência dele, mas a empresa deu para ele as condições para que ele possa se ativar, tranquilo. Tem que ser produtivo. Aí tem que ser, vai ser produtivo, mas não é aquela produção que é esperada. É com parâmetro que é determinado. Exatamente. A gente tem que respeitar as limitações e tudo mais. Mas ele pode ser demitido, sim. Né? Isso aí porque nós temos N situações N tipos de deficiência e dependendo da deficiência, o empregado pode ser lesivo à empresa e falar, olha, não, você está me dando prejuízo. Prejuízo, assim, em função do seu desempenho profissional. Não é por causa da sua deficiência. Então ele pode ser demitido, sim. É igual grávida. Todo mundo fala, não pode demitir grávida. Quem falou que não pode? Se a grávida chega, veja bem, vai um consumidor lá na loja, a grávida está lá no caixa, digamos que ela trabalha no caixa. Aí chega lá, não sei porquê, de repente está num dia mal, está com algum problema, coisa assim, desanda a discutir com a pessoa, com o consumidor, com o freguês. Maltrata a pessoa. Ele chega lá, maltrata, pega as moedas tudo e vai e joga. Aí não tem como. Pode ser demitida, está grave? Não, mas você pode ser demitido. Outra coisa que o pessoal pensa, você não pode demitir também quem é da CIPA, você não pode demitir quem é do sindicato? Pode sim. Se a pessoa transgredir a lei, pode ser demitida e com justa causa. Estou te mandando embora e você ainda vai procurar seu direito ainda. Entendeu? É importante isso. Agora, o que não pode fazer, não, estou te demitindo porque você está grávida. Por sua condição, né? Não tem nada a ver. Né? Então, em relação à aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, o que a legislação diz em relação a isso? José Val, isso aí é um tema até muito delicado. Toda pessoa que tem a deficiência, em princípio, ela tem o direito à aposentadoria. Mas ela tem que passar pelo crivo de uma perícia do INSS. Inclusive, por causa de muita fraude, porque aquela situação, os bons pagam pelos pecadores, né? O justo paga pelo pecador. Agora, no governo Bolsonaro, editou-se uma lei onde se exige mais rigor nessa avaliação, porque existe muita fraude no sistema previdenciário. Pessoas que a pessoa chega de muleta e sai pessoas correndo, que não têm deficiência alguma se aposentam como deficiente, como se deficiente fosse. Isso aí prejudica naturalmente as pessoas que primeiro prejudica o sistema previdenciário e depois prejudica até mesmo as pessoas com deficiências, porque
elas passam a ser, digamos assim, avaliadas com mais rigor. Com mais rigor, né? Um rigor até excessivo, dependendo do médico lá, da equipe multiprofissional, um rigor excessivo, por quê? Porque andaram aí fraudando e tudo mais. Isso é lamentável, mas isso acontece, né? A maldade sempre esteve espalhada pelo mundo e isso acontece. Mas a pessoa que tem, voltando à sua pergunta, a pessoa que tem uma deficiência, ela pode procurar o INSS, entendeu? Se ela não se aposentar, ela tem direito de se habilitar profissionalmente, ela tem o direito de se reabilitar profissionalmente, ela pode ser remanejada para outra profissão. E se dependendo de como for a deficiência, ela pode ter a capacidade laboral reduzida, né, em 5%, 10%, 20%, 50%. Uma jornada que, né, se adequa à nova condição. Sim, mas ela pode se adequar a determinado tipo de atividade. Então, isso aí é avaliada. O INSS tem uma equipe de profissionais que cuida disso com muito critério. Na sua opinião, doutor Cício, pessoas com deficiência são alvos no Brasil de intolerâncias veladas? José Val, eu vou partir de mim. No meu entendimento, não. É lógico que existem pessoas maldosas, que a gente está falando, tem pessoas que são más, mas isso aí é uma exceção. É uma exceção. Se você, vou dar um exemplo que corre aqui e a gente nem percebe. Se qualquer cidadão médio, estou falando do cidadão médio, que vir uma pessoa deficiente, com dificuldade de atravessar uma rua ou de acessar um lugar, aparece sempre uma pessoa, 2, 3 para poder ajudar. Padre vai lá, né? Entendeu? Se uma pessoa passa mal na rua, entendeu? Aparece 1, 2 para poder ajudar. Não para todo mundo, porque a vida é um corre-corre muito grande, mas as pessoas que estão ali do lado vão lá ver o que é, procura, telefona, localiza parente, se tiver que encaminhar para o médico, encaminha. Agora, preconceito, eu não acredito em preconceito, José Val. Assim, existem pessoas preconceituosas? Existem. Mas preconceito generalizado, eu não acredito nisso. Eu não sei se foi a minha criação, né? Não sei se isso é um defeito da minha criação ou se é uma virtude. Eu particularmente, né? Eu não, sabe, eu trato todas as pessoas, não quero saber se da mais humilde, digamos assim, a pessoa que está ocupando o cargo mais elevado, da mesma forma, com o mesmo respeito, entendeu? Não tem disso. Para a gente dar um exemplo aqui, ó, a dona Helena, uma senhora que faz a limpeza lá no nosso escritório. Todos nós lá chamamos ela de dona Helena. Ela já está lá com a gente lá há 20 anos. E ela é a moça, a senhora da limpeza. Entendeu? Mas ela que faz também o pão de queijo, o suquinho, entendeu? Faz lá o suco de laranja para a gente com acerola. Entendeu? Mas é uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que, sabe, super humilde. E fundamental no processo todo lá também. E ela, tudo que a gente faz, ela participa. E todo mundo, dona Helena. Ô, dona Helena. Eu troco até ideia com ela, então, assunto do dia a dia. Vamos lá comer esse pão de queijo dessa dona Helena, que deu até água na boca aqui, viu, Guilherme? Tomar esse suquinho de laranja com acerola. Trata muito bem vocês. E só um pequeno exemplo aqui da inclusão no Brasil. Se o Brasil, a nível olímpico, o dito esporte olímpico tradicional, tem eventuais sucessos, um paralímpico, o Brasil é um sucesso total. Muito maior. O Brasil é referência mundial no muito maior, muito maior. Para você ver como essa inclusão, ela está funcionando, que a gente às vezes nem veja, não perceba. Perfeitamente. Olha, vou dizer uma para você, na geração lá do meu neto, entendeu? Vai conviver com isso naturalmente, até porque também nós temos um grande problema, Verano, é que historicamente, foi no século passado para cá, é que começou também a aperfeiçoar, digamos assim, os equipamentos e máquinas e mobiliário para
as pessoas com deficiências. Antigamente falava, cadeira de roda. Você quando via uma pessoa de cadeira de roda, eu, por exemplo, só vim conhecer cadeira de roda, eu já era galalau, já era um rapazão lá no Rio de Janeiro, entendeu? Galalau é bom, né? Eu falava, cadeira de roda. Eu morava no interior de Minas, no fim de mundo danado, não tinha. Eu vou pegar outra Você prática entendeu? do dia a dia. Carteira, escola para canhoto. Não tinha. É. Só desço. O canhoto Verdade. Sim. italiano, Verdade. inclusive, é sinistro. Quer dizer, sinistro é uma coisa ruim, né? Ele é sinistro, ele é canhoto, né? E pessoas morriam pelo fato de ser canhotas também. Isso, bom, Né? séculos atrás. Mas então agora, hoje você vai, para onde você anda, você vê que existe toda uma gama de produtos que facilitam a vida das pessoas. Você vai à escola, tem letras especiais para a pessoa que tem deficiência visual, né? Então, a coisa é maravilhosa. Inclusive, até falar uma coisa aqui bacana. Tem outro dia vi na televisão uma aluna de um instituto desse aí de tecnológico, ela fez uma impressora braille. Tá aí, tá até querendo falar, estou procurando investidor para poder ganhou prêmio internacional. A menina deve ter o quê? Se aquela menina tiver 20 anos, é muito. A mocinha. Você precisa de ver que coisa bacana. Enquanto para você fazer a tecnologia de hoje, enquanto para poder fazer impressão de uma página em braille demora não sei quanto tempo, dela demora. É igual impressora mesmo. Mesmo padrão, né? Mesmo padrão. É questão de minutos. É. Impressionante a coisa. Eu lembrei na hora que eu vi a máquina que ela desenvolveu, eu lembrei daquelas máquinas da IBM, esfera, máquina elétrica da IBM, que tinha aquela esfera que girava. Né? Eu lembrei disso na hora. Cara. O José Valdo é aquela mais antiga ainda. Não, eu passei por todas essas aí, mas eu passei pela da esfera também. Cícero Gomes Large, muito obrigado, meu irmão. Acho que mais um bate-papo gostoso que nós tivemos aqui no canal 14 da NET, que vai aí no YouTube para você também. E se você ainda ficou com alguma dúvida, quer nos encaminhar alguma pergunta sobre o tema, pode nos encaminhar aqui que nós passamos para o Dr. Cícero e vamos te responder aí pelas redes sociais. Muito obrigado, Dr. Cícero. Renato, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto tão relevante, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para o telespectador. Você que está nos assistindo, se você conhece alguém com deficiência, ame essa pessoa. Faça de tudo para que essa pessoa tenha acesso aos direitos dela. E se você convive com alguma pessoa que tenha deficiências no seu dia a dia e na sua casa tem uma pessoa específica para poder atender essa pessoa com deficiência, junte-se a essa pessoa, porque você vai diminuir a carga digamos assim, do seu parente aí ao lado e vai facilitar em muito e melhorar em muito a vida dessa pessoa que você vai assistir. E todo mundo vai ser mais feliz, porque com amor, tudo vai bem. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Guilherme Verano, vamos embora, meu irmão? Vamos embora, né? E o doutor Cícero é bom que a gente vem com a ideia de pauta, mas não precisa da pauta no final. A gente puxa a ideia e ele vai conduzindo a pauta, ele vai nos conduzindo, né? Que coisa boa, né? Que entrevista interessante, a entrevista inclusiva também, né? Trazendo muitas informações. Então a gente vai embora, é claro, mas prometendo voltar na próxima semana com mais um entrevistado e trazendo informações interessantes para a comunidade. Afinal de contas, essa é a função do canal 14 da NET Anápolis. Obrigado, José Val, obrigado, doutor Cícero, e obrigado principalmente a você, assinante do canal 14 da NET, e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível fazermos esse programa e trazermos essas informações para vocês. Até mais.